Imagine uma mulher que aparentemente ela tem tudo sob controle. Ela é forte, resolve tudo e não depende de ninguém. Por fora, ela é admirável, mas por dentro, ela tá cansada. Ela não pede ajuda, não se abre e não mostra fraqueza. E sem perceber, ela construiu uma armadura tão pesada que agora ela não consegue mais nem sentir e nem ser curada. O orgulho, ele não grita, ele esconde. Ele se disfarça de força, de maturidade, de independência. Mas na verdade, o orgulho é medo de se expor. É uma proteção contra a dor que acaba impedindo a cura. Porque quem não reconhece que está ferida nunca vai buscar uma restauração. Existe uma história na Bíblia de um homem poderoso, respeitado, temido e cheio de autoridade. Mas ele carregava uma doença escondida. E quando ele recebeu a orientação para ser curado, ele rejeitou, porque ele achou simples demais, humilhante demais. E ele quase perdeu a cura por causa do orgulho. Essa história está em 2 Reis, no capítulo 5. E esse homem era Naamã. E ele foi curado quando decidiu se humilhar, descer e obedecer. Naamã era um homem de guerra, tinha ali vários homens ao seu comando. E o que ele escondia é que era debaixo daquela armadura ele tinha lepra. E quando ele ouviu falar por uma menina escrava de que se ele fosse a Israel e o homem de Deus orasse por ele, ele seria curado. E quando ele chega lá na porta do profeta, o que acontece? O profeta nem sai. Ele manda o assistente dele conversar com ele e falar: olha, vai lá no rio e mergulha 7 vezes que você vai ser curado. Ele ficou irado, porque como assim que ele não veio aqui nem falar comigo? E foi interessante que um servo desse Naamã disse assim: meu senhor, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, você não ia fazer? Faça isso que é simples, vai lá, desce, mergulha. E ele falou: é verdade. E ele foi. Quando pela 7ª vez ele mergulhou, ele ficou curado. Depois que eu vivi essa jornada de entender o que é o orgulho e quebrar o orgulho que tinha dentro de mim, e continuo quebrando porque a gente vê que ele é muito sutil. Quando você percebe que há um orgulho ali, ele vem e se veste de outra coisa, de outra situação, para você não perceber que ele está ali ainda. Então, quando alguém ou algum, através da Bíblia ou de algum livro, de algum mentor, que pede para fazer alguma coisa, uma ação que vai quebrar o meu orgulho, que vai trazer essa auto-humilhação, eu lembro, se fosse uma coisa pior, eu não ia fazer. Então, faça para ser curado. Eu instalei esse drive na minha cabeça e tem transformado minha vida. Então, da próxima vez que alguém te disser alguma coisa para você fazer, para você melhorar a sua vida, pensa, será que se fosse uma coisa mais difícil eu não ia fazer? Porque se você verdadeiramente quiser a sua cura, quiser a sua transformação de vida, certamente você vai encontrar força aí dentro de você para fazer aquilo que precisa ser feito. Se você já está se identificando, já está gostando do conteúdo, já deixa o seu joinha aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas que também precisam dessa mensagem. Então hoje, quantas mulheres estão vivendo como Naamã? Forte por fora, mas ferida por dentro, resistindo ao processo e resistindo à vulnerabilidade, vivendo atrás dessa segunda pele, chamada orgulho. Uma capa de eu dou conta, eu não preciso de ninguém, tá tudo bem. Mas na verdade não está. E enquanto essa capa estiver ativa, a alma continua doente. O orgulho se manifesta de formas sutis. E são 28 manifestações de orgulho. Mas hoje eu vou falar de 3. A primeira é a vaidade. Vaidade não tem nada a ver com autocuidado. Não tem nada a ver com você cuidar do seu corpo, tomar um banho, ficar cheirosa, passar uma maquiagem. Não. A vaidade está em
o que os outros vão pensar. Isso faz com que você diga para você: eu preciso ser forte o tempo todo. Eu não posso falhar e não posso mostrar fraqueza. Sabe aquele engole o choro? É por aí. E isso te leva à solidão. Quando a minha mãe morreu, o que eu mais pensava era assim: olha, ela já morreu de forma tão trágica, eu não posso parecer triste. Eu tenho que ficar forte. Então as pessoas vinham me consolar e eu consolava as pessoas. Veja isso. E aí, às vezes você pode pensar que esse vídeo é sobre você se fazer vítima. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Mas tem como objetivo de você trazer a sinceridade daquilo que você está sentindo. Olha, eu não gostei disso. Ao invés de falar, não, tá tudo bem, eu nem sofri, eu nem senti nada, tá tudo bem. Não. A gente precisa aprender o caminho de ser sincero, ser sincera. É não passar um pano só para ficar tudo bem. E também não é para você ir fazer confusão. Entenda, não é sobre isso. É sobre você deixar que as pessoas percebam o que você está sentindo. A outra maneira é a autossuficiência. É você acreditar que precisa, que tem que dar conta de tudo sozinha. Com isso, você assume tudo, controla tudo, decide tudo. E sem perceber, você se sobrecarrega e ainda perde a admiração das pessoas ao seu redor. Na minha vida, eu percebi isso quando eu passei por uma dificuldade e eu escondi essa dificuldade com todas as forças que eu tinha, até o momento em que eu não consegui mais esconder, porque já tinha somatizado no meu corpo, eu estava ficando sem dormir, eu já não conseguia trabalhar, eu vivi à beira de um burnout. Por causa de tamanha foi a pressão que eu coloquei em mim mesma, não pelo outro, pelo que o outro ia fazer, falar, o que ele ia pensar de mim. Também tinha isso, mas o maior foi eu mesma. Como que eu tinha chegado naquela situação? O que é que as pessoas iam pensar de mim? Da minha irresponsabilidade. E olha, quando eu decidi não carregar mais aquele peso sozinha, eu descobri que as pessoas que estavam ao meu redor me amavam muito mais do que eu imaginava, porque elas foram capazes de segurar na minha mão e dizer: olha, eu vou te ajudar, olha, eu tô contigo. Não se sinta sozinha nesse processo, nem que seja só para desabafar, me chama. E eu não imaginava isso. E eu passei por essa situação por quase 5 anos. 5 anos de sofrimento que só de eu abrir a minha boca, confessar, mostrando o arrependimento do meu coração, já tirou uma culpa enorme. Pensa quanto sofrimento eu poderia ter evitado. Então, não é sobre se fazer de vítima, volto a dizer, mas é de entender, olha, eu falhei, e ser humilde, de levantar a mão e falar: socorro, me ajuda. O terceiro é o perfeccionismo. Você só acredita que vai ser amada se for perfeita. Então você performa, se esforça, entrega, mas lá no fundo, sempre acha que não é suficiente. Porque na verdade, lá no fundo, você está tentando provar o seu valor. Entenda, todas essas raízes, essas manifestações de orgulho, ela tem muito a ver com a motivação. Qual é a motivação? É para esconder um erro? É para o outro pensar bem de mim? É para o outro me amar? E aqui é assim, olha, eu vou ser perfeita. Busca um perfeccionismo que na verdade não existe. E no fundo é para quê? Para não ser rejeitada de novo igual foi no passado. É para não ser comparada como foi no passado. No fundo, é uma fratura que ainda não foi curada. E aí, quando a gente não percebe que isso é uma manifestação do orgulho que ainda tem dentro da gente, a gente vai escondendo e vai protelando a nossa cura. Então, o orgulho, ele tem uma raiz. É o quê? O medo da humilhação, da crítica, da rejeição.
tudo aquilo que aconteceu lá no passado, você não quer que aconteça de novo. Por isso você faz um malabarismo enorme para dar conta de tudo, mas lá no fundo era só orgulho. Mas ele é terrível, é igual cupim, sabe? Que vai corroendo a madeira, quando você vê a cama já caiu, então esse é o orgulho. Se a gente não ficar de olho, ele desmorona, destrói a nossa vida e a gente só vai perceber depois. Mas existe uma verdade espiritual poderosa. Existe um caminho para a cura e é a auto-humilhação. Enquanto você protege o seu ego, você impede que Deus venha com a cura para sua alma. O orgulho diz: eu dou conta sozinha. Mas a auto-humilhação fala: eu preciso de ajuda. Hoje você precisa decidir se inscrever aqui no canal. Confere aqui se você já é inscrita. Sabia que 70% das pessoas que assistem o meu vídeo não são inscritas aqui no canal? Então já se inscreve. A decisão mais importante que você precisa tomar hoje é: você vai continuar sustentando essa imagem ou vai permitir que Deus cure e mostre até para você mesmo quem você realmente é? Pare de se esconder. Pare de fingir força. Tome uma decisão diante de Deus e diga: eu não quero viver de aparência, eu quero ser curada. Um conselho: se humilha no lugar certo para não ser quebrada pela vida depois. Reconheça suas feridas, peça ajuda e abaixe as suas defesas. Com coragem, verdade e humildade. O que você está tentando esconder com essa força toda? E até quando você vai permitir que o orgulho te impeça de ser curada? Se esse vídeo falou com você, escreve aqui nos comentários: eu decido ser curada. Essa pode ser a decisão que vai mudar a sua vida. Se você quer curar suas emoções, fortalecer a sua identidade, viver o seu propósito em Deus, esse canal é o lugar certo. Então já se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com uma amiga que também merece viver essa jornada. Aqui é o lugar onde você vai aprender a andar em consciência, fé e responsabilidade emocional. Um beijo e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.